Universidade Federal de Pernambuco, foi vice-reitora da Universidade Federal de Pernambuco no período 2015 até o ano 2019. Tem experiência na área de saúde e nutrição, com ênfase em bioquímica da nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas: carência de vitamina A, enriquecimento de alimentos, atividade física e doenças metabólicas, e atualmente é coordenadora do curso de licenciatura em Educação Física do CAB da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, professora Florisbela, e pode começar com sua apresentação. Com licença, professora, só uma observação, Érica. Professora Érica, vai gravar? Está gravando? Sim, já estamos gravando. Tá bom, obrigado, desculpa. Nada, professora. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite, né, da professora Érica, do professor Raul, e ele me deu o tema, e eu fiquei pensando sobre o tema, né? Não, você vai falar sobre a sua área de trabalho, mas o tema ele é mais amplo, ele fala dos princípios, da filosofia, né, da bioquímica da nutrição. Então, eu fiz uma apresentação um pouco diferente, eu não vou falar da minha experiência, eu posso eventualmente intercalar com a minha experiência, mas fui mais em cima do tema que me foi dado, né? Os avanços epistemológicos na bioquímica da nutrição. Bom, então eu vou começar a apresentar. A partir do momento que eu apresento, eu não vejo mais vocês. Professora. Me digam se está aparecendo. Está aparecendo sim. Só não está aparecendo no modo apresentação. Veja, espere aí um pouquinho, porque eu já coloquei aqui. Para mim está aparecendo. Para mim está tudo ok. Para mim está aparecendo o modo da apresentação. Tá certo. Para mim ainda não atualizou. Pode ser a internet daqui. Mas pode começar, professora. Pronto, agora apareceu. Apareceu, né? É, que está a carroça. A internet está lenta, não está indo a carroça. Tá certo. Boa tarde a todos, mais uma vez. Então, vamos tentar uma conversa, né, sobre os avanços epistemológicos na bioquímica da nutrição. A bioquímica da nutrição é uma área muito discutida e trabalhada principalmente naquelas pessoas que trabalham voltadas às desordens nutricionais, os nutricionistas, os médicos, os profissionais de saúde voltados para essa área de alimentação e nutrição. Então, é uma área importantíssima, principalmente para quem é profissional desta área, porque se você não entende, né, a importância e a dinâmica dos aspectos nutricionais, que de fato esses aspectos nutricionais são o real papel bioquímico dentro da célula, né? Então, o que foi que houve? Por que essa área ficou tão importante, né? Então, chegando ao ponto de merecer a entrada de disciplinas específicas em programas de cursos da área de saúde. E o que aconteceu principalmente entre o século XIX e o século XX, que foi o século do conhecimento, né, o final do século XIX, o início do século XX, com um desenvolvimento muito grande nessa área, tem conhecimentos e descobertas que aconteceram dentro da década de 30 do século passado e a década de 60, que até hoje foram determinantes na mudança no aspecto da maneira que você trabalha e que você vê a bioquímica da nutrição, né? Os aspectos bioquímicos metabólicos, intrínsecos do nosso metabolismo. Então, essa compreensão, ela vem aparecer, na realidade, a bioquímica da nutrição, ela vem, né, de como se investiga os nutrientes. Você não pode separar a bioquímica da nutrição dos nutrientes. Como
a gente sempre fala, né? Eu sempre falo para os meus alunos de bioquímica, você não pode separar a nutrição da bioquímica, porque, de fato, a nutrição é bioquímica. São reações bioquímicas que acontecem dentro do nosso organismo que caracterizam o processo de nutrição, né? Então, os estudos investigativos foram feitos, né, no sentido da gente entender como que os nutrientes são processados dentro do corpo humano. Então, para isso, a gente tem que ser feitas análises dos processos metabólicos. Quais processos metabólicos mais interessam a gente? Aqueles que falam da transformação dos alimentos, né, que nós ingerimos, todos os seres vivos que trocam energia com o meio ambiente, né? Então, desses alimentos que não mantêm vivos, e a produção de energia. E a produção de energia, de fato, ela só acontece quando ocorre o processo de nutrição celular. E tudo isso é a base para a saúde e fundamenta as práticas nutricionais e as práticas médicas. Hoje em dia, elas têm como base os avanços que aconteceram nesta área. Primeira coisa importante para a bioquímica da nutrição é a descoberta dos micronutrientes. E, como eu falei para vocês, aconteceram no século XIX, né, com o aparecimento das primeiras observações sobre deficiências nutricionais específicas. A gente fala o século XIX, mas a gente não pode esquecer os papiros de Eber, que são da época de Cristo, onde se descrevia uma patologia que nós conhecemos hoje como cegueira nutricional derivada da deficiência de vitamina A, certo? A descrição do escorbuto nas viagens de colonização, na década no século 1500, 1400. Então, mas as primeiras observações específicas, elas começam a aparecer no século XIX. Em 1912, aparece o conceito de vitaminas, e entre 30 e 50, a identificação das principais vitaminas. Né? Então, atualmente, a gente tem uma compreensão de mais de 30 micronutrientes essenciais, dos macronutrientes, a gente tem uma compreensão geral. Mas isso foi uma descoberta bem característica do século XX, final do século XIX, século XX. Hoje, nós temos, né, posto as 13 vitaminas essenciais necessárias às funções vitais do organismo, os minerais essenciais, né, fundamentais para todos os processos bioquímicos, os aminoácidos essenciais, os ácidos graxos essenciais. Então, a gente já tem um conhecimento muito grande sobre esses micronutrientes e os macronutrientes, mas isso é fruto do desenvolvimento neste período. Para você entender a bioquímica da nutrição, né, então você tem que entender de ingestão, tem que associar todo o processo metabólico de ingestão de alimentos, né? Então, daí a gente vê o equilíbrio, a dieta, né? O que a gente come vai refletir no nosso processo de ingestão de alimentos, digestão desses alimentos, absorção e utilização. E a utilização é aqui onde nós temos o processo, nesse processo de utilização, onde temos realmente a nutrição celular. Porque você pode ingerir, digerir, absorver e não aproveitar, e a nutrição não ocorrer. Né? Isso a gente, no decorrer da nossa vida, a gente sabe que as patologias mais prevalentes, elas aparecem em alguns desses blocos. Algumas afetam processo digestivo, outros absortivos, e qualquer patologia, qualquer anormalidade que aconteça nesse processo, vai interferir diretamente na utilização. E a utilização, sim, é exatamente onde ocorre a nutrição celular, e é o foco da bioquímica da nutrição. A bioquímica, efetivamente, né, a bioquímica da nutrição, ela foca
muito nos processos do metabolismo energético. Quais são os processos bases do metabolismo energético? Né? A utilização da glicose, né? Que é um alimento que vem, é um nutriente, é um macronutriente que vem nos alimentos, né? Ela é quebrada em piruvato e vai gerar ATP, vai gerar energia. Esse é o primeiro passo para a produção de energia a partir dos carboidratos, né? Então, o conhecimento de como ocorre esse metabolismo, isso fez toda a diferença e faz toda a diferença para o tratamento das patologias, né, associadas e para a nutrição normal, né, a nutrição adequada, né, e que preserva a qualidade de vida. Né? A gente fala, o foco é muito grande na glicólise, mas todos os macronutrientes eles participam do metabolismo energético. Né? Obviamente que as proteínas não é a função principal das proteínas atender o metabolismo energético, mas efetivamente ela participa do metabolismo energético. Né? E aí tem o ciclo de Krebs, que é uma série de reações que completam a oxidação dos carboidratos, lipídios e proteínas e que geram ATP. Esse é o ciclo anfibólico. Esse é o ciclo principal que define a bioquímica da nutrição e que define a nutrição realmente celular, certo? A parte específica do aproveitamento dos nutrientes. Então, o ciclo de Krebs ele tem uma fundamental importância. Normalmente, os estudantes, quando eles entram na universidade, eles têm horror a Krebs, né? Quando falam em ciclo de Krebs, eles querem separar, acham, interessante, o metabolismo da glicose é ótimo, mas o ciclo de Krebs, mas você não pode separar nada do metabolismo sem desconectar do ciclo de Krebs. Ele tem um papel central de controle metabólico, porque a partir dele, você tem a fosforilação oxidativa, que é onde ocorre a transferência de elétrons, né? O transporte de elétrons, depois a fosforilação, onde você tem a produção de ATP, que sem ATP a gente não vive, né? Então, todo o nosso processo de alimentação, todo o nosso processo de escolha de alimentos, né? De utilização do alimento, tudo tem como objetivo, dentro do corpo, a produção de ATP. Sem o ATP, nada vai funcionar, né? Os lipídios também participam, né? A quebra de gorduras, ácido graxo e glicerol podem e, e é utilizado para a produção de energia, quando os carboidratos estão escassos. Quando a gente fala isso, a impressão que dá é que é só quando falta o carboidrato, não. Há um equilíbrio, né? Durante o dia, a gente tanto consome glicose quanto a gente consome lipídios também, certo? Em determinadas situações, né? Depende da regulação metabólica, dos hormônios, né? Mas então há um consumo equilibrado desses nutrientes. São os grandes avanços, né? Que dão a base para esse avanço e esse status na bioquímica da nutrição que a gente vê hoje. Os grandes avanços partem do que eu falei, da descoberta dos micronutrientes, da identificação desses micronutrientes. Isso foi o principal, um dos primeiros avanços, porque você sabia que alguma coisa acontecia, mas não sabia o porquê. Sabia-se que a criança, que o indivíduo ficava cego porque faltava alguma coisa, né? Algum químico nutriente. Né? Sabia-se até como tratar, que era muito comum, se a gente pega na história, as viagens, né? As grandes navegações, com o aparecimento do escorbuto, o pessoal sabia que quando você chegava em terra e você comia determinados alimentos, o escorbuto desaparecia. Então, se sabia como até resolver o problema, mas não se sabia o porquê, né? Outro avanço importante na bioquímica na bioquímica da nutrição foi a compreensão dos processos digestivos e absortivos. De digestão e o processo de absorção, né?
Então, esse avanço, esse entendimento de como funciona, né? Tem nutrientes que são absorvidos passivamente, tem outros nutrientes que não são absorvidos passivamente, precisam de transportador, né? Precisam de gasto de energia. Então, tudo isso foi um conhecimento, o avanço do século XX é incontestável. E principalmente na primeira metade do século XX, o final do século XIX, onde, se a gente pensa hoje, os instrumentos que esse pessoal tinha para trabalhar, os instrumentos eletrônicos, né, não existia, no início não tinha nem luz elétrica, então como esses pesquisadores conseguiram avançar tanto diante de equipamentos que hoje a gente só vê em museu, né? Mas é importante esses avanços e a gente não esquecer como começou o conhecimento desses aspectos bioquímicos, né? E a compreensão do metabolismo energético foi fundamental, certo? Porque aí você inclui uma série de reações que permite a gente entender como o corpo produz energia a partir dos nutrientes. Então, a bioquímica da nutrição, ela nada mais é do que isso. Como o corpo produzir energia a partir dos nutrientes. Óbvio que não é tão simplista, né? É isso que é o objetivo final. Mas para isso a gente tem que ter um equilíbrio de micronutrientes. Então aí você entra uns aspectos que são muito estudados, correlatos a isso, como carência de micronutrientes, a carência de proteína e outros tipos de desordens nutricionais. Outro aspecto importante também no crescimento do conhecimento foi a partir do momento que se descobriu, né, a regulação hormonal e se entendeu a regulação hormonal, né? A insulina, né, a insulina e o glucagon, eles não são os únicos, mas eles são aqueles hormônios que nos dão a direção, né? São hormônios pancreáticos, né, com com atuações antagônicas, certo? E sempre quando a gente se fala da insulina, se pensa muito na regulação do metabolismo da glicose. Claro, ela sempre é associada ao metabolismo da glicose, mas a insulina ela é fundamental no metabolismo de carboidratos, não só, e na integração e adaptação metabólica. Então, a influência da insulina, ela não se limita apenas especificamente ao metabolismo dos carboidratos, né? Ela é fundamental na integração e na adaptação metabólica. O glucagon é o seu hormônio antagônico, né? Que está presente e é essencial em período de jejum. E temos ainda também, né, descobertas mais recentes da leptina e grelina, que regulam a sensação de fome e saciedade, né? E influenciam o comportamento alimentar, participando ativamente no processo de controle do peso corporal. E aí entra um aspecto também que é parte dessa evolução dos estudos, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu estou aqui falando para os especialistas na área de epigenética. Então, a regulação hormonal e a epigenética. A regulação hormonal com a descoberta dos hormônios, como a gente falou, e a epigenética e a nutrição, que é uma área específica, inclusive de alguns pesquisadores que estão aqui assistindo, né? Então, o estudo da epigenética e da nutrição permite entender, né, como essa dieta pode influenciar a expressão genética e a saúde, e como a nutrição pode modificar essa expressão sem alterar a sequência do DNA. Então, isso significa o quê? A evolução dos estudos da bioquímica da nutrição. Então, no século XX, ninguém falava em epigenética, certo? Hoje, nós já temos conhecimentos, né, que já mudam e fazem com que a gente mude Professora, não estamos escutando. Professora, a senhora nos escuta?
Professora? Eu acho que travou para ela, Érica. Foi. Não sei Alguém? se Mandar uma mensagem para o celular dela, talvez. eu vou mandar uma mensagem para a professora. Mandei uma mensagem para a professora, vamos esperar um pouquinho que ela volte a entrar. Pronto, entrou novamente. Caiu, professora, a ligação. O microfone está fechado, professora Floresbela. Está sem som. Pronto, pronto, voltou. Ainda bem que o Rogério me ligou, porque senão eu não ia perceber, não. Tá certo. Pronto, parou em quê, Érica, por favor? Parou. É porque meu slide ficou travado, professora. Bom, Sebastião me disse que foi mais ou menos em epigenética. Isso, na epigenética. Pode continuar, professora, que está gravando. Pronto, voltou a imagem. Eu não estou conseguindo enxergar, não está aparecendo para mim. Aqui Voltou sim, vendo. voltou sim. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Qualquer coisa, manda Sebastião me ligar, alguém me liga, viu? Eu estou com o celular aqui. Tá certo, professora. Pronto, mas não vai cair de novo, não. Tá certo. Bom, então, só revisando aqui, a gente falando na epigenética, como eu falei antes, eu não vou entrar, não é o objetivo, né? Porque tem melhores especialistas e mais que estudam mais isso do que eu, inclusive presentes nessa reunião, nessa palestra. Mas essa programação metabólica, ela vem sendo estudada principalmente no departamento de nutrição, com animais de experimentação, são estudos da área do professor Raul, da área da professora Sandra, que vêm sendo realizados há muito tempo, né? Hoje, já com mais equipamentos, em melhores condições de estudo, mas na década de 80, na década de 90 também já se trabalhava assim, né? Nessa parte, principalmente os estudos originais da professora Nair Teodósio, mas que hoje eles têm uma importância muito grande nessa programação que ocorre com os bebês, dependendo da alimentação da mãe, que vai influenciar no aparecimento de doenças posteriores, né? Então, essa é uma área, isso é um avanço específico, e aí você mistura a bioquímica da nutrição com fisiologia da nutrição, porque uma coisa não é estanque, nem é separada da outra. E isso gera impactos práticos, todo esse avanço, né? O fato de você conhecer como se processa a absorção, né? Como se processa a utilização desses nutrientes, como ocorrem as adaptações metabólicas, isso leva a impactos práticos no dia a dia e permite o desenvolvimento de dietas personalizadas, baseadas nas atividades e necessidades nutricionais individuais das pessoas, né? Então, isso ajuda na prevenção e tratamento de doenças. A compreensão dessa relação entre nutrição e saúde vem possibilitando estratégias, né, de prevenção e tratamento de doenças, principalmente as duas que mais o pessoal que é da nutrição trabalha, né? Tem muitas patologias, mas essas são aquelas que são bastante prevalentes e ainda muito prevalentes na nossa sociedade, né? Como a obesidade e a diabetes. E esses avanços práticos fazem com que evolua o tratamento desses pacientes. Antes da descoberta da insulina, uma diabetes tipo 1 era uma sentença de morte. Depois da descoberta da insulina, então,
passou-se a conseguir fazer o tratamento e o acompanhamento desses pacientes que tinham diabetes infanto-juvenil, tipo 1. Isso também impacta no desenvolvimento. Então, você conhecer o domínio da técnica, né? O domínio da técnica, o conhecimento teórico dos aspectos nutricionais de como isso acontece, ele, facilita o desenvolvimento e facilitou muito o desenvolvimento dos suplementos nutricionais, que são, apesar da discussão entre a alimentação saudável, né? O ideal é que você se alimente com os alimentos in natura, os alimentos de melhor qualidade, orgânicos e que transmitam para você, né, todos os nutrientes necessários. Mas a gente sabe que em algumas situações é necessário o uso de suplementos nutricionais. Então, esses avanços, eles permitiram que o desenvolvimento desses suplementos que podem ajudar a preencher lacunas nutricionais. E as lacunas, às vezes, acontecem por patologia, por aspectos pessoais da pessoa, né? Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A é um elemento nutricional importante, né? Porque a falta dele causa cegueira, né, em crianças, e outros diminui a imunidade, uma série de problemas. Então, a gente sabe, se sabe o que a carência de vitamina A promove. Mas a gente também sabe que as fontes nutricionais de vitamina A, de boa qualidade, né, porque tem os vegetais, eles são importantes, mas a gente sabe do aproveitamento dos vegetais não é tão bom quanto a vitamina A que vem de origem animal. E a gente sabe que fígado não é um alimento de eleição das crianças. A gente sabe também que o leite não é rico, não é uma boa fonte de vitamina A. Ele tem o mínimo necessário. A partir dos 4, 5 meses, há necessidade de idade, há necessidade de ter outras fontes de vitamina A. Então, o conhecer, né, esses detalhes do metabolismo faz com que você tenha um comportamento equilibrado. Eu não posso ficar só botando toda a responsabilidade da vitamina A, né, de manter um bom status nutricional de vitamina A na criança em cima do leite materno. Por quê? Porque o leite materno não é o leite, de uma maneira geral, não é boa fonte de vitamina A. Ele tem o suficiente, mas quando a criança vai crescendo é preciso ter um aporte diferenciado de vitamina A. Então, por isso que a gente deixou aqui esse aspecto em relação ao desenvolvimento dos suplementos nutricionais, que às vezes muito nutricionista não quer nem ouvir falar na palavra suplementação nutricional. Então, esses suplementos, com os avanços da bioquímica, permitiram criar suplementos específicos que preenchem lacunas importantes e com precisão. E as fórmulas mais modernas são extremamente bem aceitas e fazem o efeito que desejado em várias situações. Então, essa nutrição personalizada, hoje, ela é muito eficaz. Por quê? Porque quando você trata individualmente, é diferente de você tratar uma pessoa coletivamente, né, de grupo. Então, aumenta a eficácia dos planos, diminui o risco de desenvolver doenças crônicas e o principal, consegue a adesão da pessoa, né? Porque quando você vê que você está tratando individualmente, que você está cuidando daquele aspecto patológico ou não, então o acompanhamento normal, ele se é feito diretamente, ele funciona muito mais, ele tem muito mais aderência e muito mais resultado do que você tratar coletivamente. É importante esses conhecimentos para a prevenção e tratamento das doenças, a gente fala sempre nesse trio aí, porque esse trio, ele se sobressai perante as outras doenças, a obesidade, diabetes e as doenças cardiovasculares, né? E os avanços científicos, né, na área mostraram
e hoje a gente sabe bem o efeito dos antioxidantes na prevenção de doenças cardiovasculares, então tudo isso é avanço no campo da bioquímica da nutrição, né? Hoje a gente sabe a importância dos ômega 3, dos fitoesteróis, certo? Então são estudos, o volume de estudos é muito grande, e isso vem melhorando e dando ferramentas para o tratamento de pessoas com esses 3 tipos de patologias que são realmente, quando você pensa, um percentual importante que chega a ter uma importância em termos de saúde pública. Porque existem doenças raras, né, com a prevalência pequena, mas essas 3, elas focam naquelas doenças que são de prevalência alta e que, em termos de saúde pública, tem que ter uma política, inclusive, de Estado em relação a esse tipo de patologia, o tratamento desse tipo de patologia. O importante também do conhecimento na bioquímica da nutrição e na bioquímica geral é a integração com outras áreas da saúde. Então, todo esse conhecimento leva a uma melhora, à interprofissionalidade, que se fala tanto hoje, né? Então, a medicina utiliza como parte do tratamento, a nutrição como parte do tratamento médico, né, como prevenção de doenças através da alimentação, os aspectos psicológicos, né, em relação à alimentação e saúde mental que hoje é um tema transversal, né, que aparece em todas as áreas, né, então os transtornos alimentares não é de hoje, eles aparecem, né? Esses aspectos, esses conhecimentos ajudam bastante no tratamento desses transtornos. A genética, na nutrigenômica, nas dietas baseadas no DNA, a prevenção de doenças hereditárias, então, tudo isso são os aspectos bioquímicos, né? Que nos dão a luz de como a gente interagir, né? E na educação física, no desempenho físico, na recuperação muscular, que são aspectos aqui, só para exemplificar esses 4 pontos, da integração dos aspectos da bioquímica da nutrição com as outras áreas da saúde. Mas existe um desafio, né? Um desafio, primeiro, porque o estudo da bioquímica da nutrição, às vezes a gente tem dificuldade de fazer com que o estudante de graduação ele entenda a importância. Não é você decorar fórmulas, né? E nem os químicos decoram fórmulas, né? E ciclos, porque os ciclos, se eu quero saber de qual o ciclo de Krebs, é óbvio que o professor de bioquímica ele sabe, ele tem de tanto ele termina aprendendo, ele sabe quem são os hormônios, o que é que sabe com muito mais detalhe. Mas o estudante ele tem que entender a importância desses ciclos, a regulação desses ciclos. Então, é isso que a gente tem que mostrar para o estudante. Esse é um desafio importante no ensino, certo? No ensino da bioquímica da nutrição, porque a gente tem, o estudante vai, aí depois que passa, depois que se forma, aí chega para a gente e diz, professora, como eu devia ter prestado atenção, eu sinto falta. Mas, infelizmente, passou, né? Então, a gente precisa, então, eu acho que também a gente tem que fazer a meia-culpa, né? A sensibilização em relação ao ensino da bioquímica da nutrição especificamente, passa muito pelo professor também. Eu me lembro da maneira que eu aprendi bioquímica, não foi uma maneira estimulante. Ela me estimulou, assim, para eu ser professora de bioquímica e não fazer igual. Pelo menos eu tento, né? Mas não tem sentido decorar fórmulas, decorar. Não adianta. Você tem que dar mesmo, o desafio dessa conscientização não é só no geral, é também no estudo, na aprendizagem. Então, é necessário entender a importância da nutrição para a saúde e bem-estar, né? E um aspecto bem moderno, né, bem contemporâneo, são as dietas sustentáveis. Essas dietas sustentáveis, elas não vão conseguir, a gente não vai conseguir trabalhar muito nessa área se a gente não tiver um bom conhecimento e um bom avanço na bioquímica da nutrição, nos aspectos bioquímicos de como
as reações ocorrem, de como o controle dessas reações ocorre, né? São dietas que, ao mesmo tempo que ela é saudável, ela também é ambientalmente sustentável, né? Isso é importante porque a gente integra com outras áreas, né? Como a gente já falou anteriormente. Então, esse é o desafio. O desafio maior, fazer com que o estudante que precisa entender a importância da bioquímica da nutrição, entender como é que começou, né? Como começou o desenvolvimento desse conhecimento, não caiu do céu, né? A história é importantíssima, a gente nunca pode perder de vista, final do século XIX, século XX, principalmente primeira metade do século XX, onde o avanço do conhecimento foi muito grande, né? As grandes descobertas da ciência ocorreram nesse período, né? E essas dietas sustentáveis, elas têm como base o vegetal, maior proporção de alimento de origem vegetal, a gente sabe que é importante, e aí eu não vou entrar na discussão de dietas veganas, nada, mas a gente sabe que é importante uma maior proporção de alimento de origem vegetal. Se a gente for analisar as dietas, a gente percebe que o aspecto, a parte da dieta que vem de origem animal é mais do que o necessário, certo? Então, a gente precisa equilibrar, né? Botar uma maior proporção de alimentos de origem vegetal, que tenha um baixo impacto ambiental, com redução da pegada hídrica, do carbono, tudo isso a gente não pode esquecer. E que seja nutricionalmente adequada, que forneça todos os nutrientes necessários. Por quê? Porque se não tiver os nutrientes necessários, todo aquele processo, né, todo aquilo da bioquímica a nível celular não vai acontecer como deveria. Então, essa é uma conscientização sobre a importância da nutrição, né? Quando a gente fala bioquímica da nutrição, a gente não tem como falar especificamente do que está acontecendo só dentro da célula. A gente tem que ver todo o impacto, desde a procura do alimento, né, adequado, até a utilização desse alimento e o aproveitamento metabólico. Então, é importante a educação nutricional, os programas educativos na escola, desde a infância, o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Então, isso é fundamental, né? Porque se a criança aprende, ela interfere, o que ela aprende, ela influencia dentro de casa. As campanhas públicas, informação para a população, combater a desinformação e promover a escolha consciente, né? Então, tudo isso vem da parte para a gente entender que a gente pensa a bioquímica como uma coisa dentro da célula, mas essa informação, ela é fundamental para que a gente possa fazer a ligação com a população, né? E os aplicativos de monitoramento alimentar, né? Acesso à informação personalizada, facilitando escolhas saudáveis. Então, por exemplo, hoje a gente tem facilidade com tudo. A IA vai ser um ponto importante e ela ajuda a elucidar muita coisa e facilita o descobrimento de muita coisa dentro da pesquisa básica, né? Não é para a gente demonizar, é para a gente saber usar. E qual é o futuro da bioquímica da nutrição? Eu coloquei 3 pontos aqui. A nutrigenômica, como eu já tinha falado, dieta baseada no perfil genético individual, isso prevenindo o aparecimento de doenças. O microbioma intestinal, compreensão em relação às bactérias intestinais de saúde e alimentos para uma microbiota saudável. Então, tudo isso faz parte das pesquisas e dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da bioquímica da nutrição, né? E a gente não pode deixar de fora a inteligência artificial. Os algoritmos podem fazer recomendações nutricionais precisas. A gente pode utilizar e deve utilizar. Por exemplo, eu preparei isso aqui e eu usei IA para preparar a apresentação. Só que eu sei o assunto. Então, eu fui fazer correções, eu coloquei coisas, porque você pode acrescentar, tirei coisas, coloquei coisas, mas é muito mais fácil, muito mais rápido você trabalhar com a IA do que você fazendo como fazia antigamente, que a gente levava
4, 5 horas perdendo tempo montando uma apresentação, né? Então, a gente tem, falando só nesse aspecto, imagine a aplicação de IA em estudos da bioquímica da nutrição, né? Em estudos bem específicos. Isso aqui é exatamente um exemplo de IA. Eu peguei e fiz pedi para ele fazer para mim esse organogramazinho, que eles chamam como fazer esse fluxo em relação aos avanços da bioquímica da nutrição. Então, ele coloca a definição, né, que isso é um roteiro de estudo para o tema, certo? Então, a gente aproveita, né, e ele vai. Agora, tinha coisas que ele colocou aqui que eu tirei, porque não encaixava. Então, eu só queria dar um exemplo de como você pode utilizar, né, essas aplicações sem comprometer o conteúdo, né? Porque você tem que saber o conteúdo, né? Mas, como o tema que me foi dado, eu acho que eu vou acabar antes, né? Não, nem tão antes. Como o tema que me foi dado foi o que baseou em epistemologia. Então, o que é epistemologia? É um ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento humano, né? Então, é um estudo crítico do conhecimento, né? O que conhecemos sobre isso, sobre aquele tema. Como o tema que Raul me deu foi bioquímica da nutrição, a gente não pode, de forma honesta, falar sobre bioquímica da nutrição sem falar no grande conhecimento que fez com que mudasse completamente o ensino da bioquímica da nutrição, o conhecimento do metabolismo e promoveu o avanço do estudo da bioquímica e da fisiologia, principalmente, certo? Sem dúvida, ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs foi uma revolução na compreensão do metabolismo. Se a gente pensa hoje, sem a descoberta do ciclo de Krebs, que aconteceu, minha gente, em 1937, ela é fundamental para a bioquímica, de uma forma geral, mas 100% para a bioquímica da nutrição. Ela transformou o nosso entendimento do que se passa na célula. E a descoberta do ciclo, aonde ele se passa, né? Quais são os elementos que atravessam as membranas, quem atravessa, quem não atravessa, como acontece o ciclo, isso fez com que o avanço ocorresse de forma muito mais acelerada, facilitou e apressou o aparecimento do pessoal entender como o antibiótico, por exemplo, o funcionamento do antibiótico. Sim. E muitas outras reações, tudo na dependência de uma descoberta de um grupo de pessoas, mas especificamente de um alemão chamado Hans Krebs, né, que, junto com o companheiro dele de estudos, né, que trabalhou com ele na Inglaterra, Lippmann, propuseram um revolucionário ciclo em 1937. E, a partir disso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1953. O que é o ciclo de Krebs? A gente chama ciclo de Krebs não é o nome oficial desse ciclo. O nome desse ciclo é ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo do ácido cítrico, né? Krebs foi uma homenagem ao principal descobridor. Krebs já estava com tudo prontinho, né, desde os anos 30, que ele vinha trabalhando nisso, mas faltava alguma coisa para definir, para conseguir entender como é que aquelas reações se passavam no citosol e na mitocôndria, e como aquilo gerava a produção de energia. E quando ele começou a trabalhar com Lippmann, ele descobriu sobre a acetilcoenzima A, sobre como funcionava a acetilcoenzima A, e com isso eles fecharam o entendimento do ciclo. Não foi o primeiro ciclo que eles descobriram. O primeiro ciclo que foi definido não ficou tão famoso, mas é o ciclo da ureia, que também tem o mesmo histórico de conhecimento, também da mesma época. Então, ele é um processo central, essencial para a respiração aeróbica,
Então, enquanto não se entendia isso, não tinha como trabalhar com medicamentos, se você não entende a parte aeróbica e anaeróbica dos ciclos. Então, isso aqui foi fundamental, esse processo foi fundamental. A localização dele, que ocorre na mitocôndria das células eucarióticas, o produto, a produção de ATP, né, que é a moeda energética fundamental para a gente, e a função energética, que converte nutrientes em energia utilizável pela célula. Então, essa função energética é a nutrição celular, certo? De uma maneira direta. É nessa conversão que ocorre o ciclo de manter a nutrição celular e, consequentemente, do grupo de células e do corpo todo. É um processo bioquímico anfibólico. Em princípio, pensava-se que o ciclo de Krebs ele é catabólico, né? Ele queima, utiliza o alimento, né? O que vem, os nutrientes, que vão sendo degradados, mas ele é catabólico ao mesmo tempo é anabólico. Por quê? Porque ele produz ATP e faz com que o organismo se mantenha. Lógico, nós somos um sistema aberto. Trocamos material e energia com o ambiente. Então, a gente precisa do alimento, precisa do ar. A gente precisa constantemente estar em contato com a natureza. Mas quem mantém o corpo funcionando, a produção de ATP chama-se, a base é o ciclo de Krebs, que em articulação com a fosforilação, o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa mantém essa beleza que é o corpo funcionando, que é o ser humano funcionando e tudo funcionando de forma perfeita, né? Então, ele libera energia, molécula rica em energia, que mantém o nosso corpo funcionando, e libera o CO2 para o ciclo, para o meio ambiente, regenerando o ciclo para uma nova volta. E é um ciclo que não para. O ciclo de Krebs não para nunca. Eu me lembro, quando eu era estudante, uma professora fez uma pergunta: o que acontece se o ciclo de Krebs parar? Aí a pergunta: se houver um bloqueio no ciclo de Krebs? Todo mundo inventando 1000 respostas, né? Não tinha resposta. A célula morre, né? Não funciona. O ciclo de Krebs parou de funcionar, morreu tudo. Morreu a célula. Então, todo mundo arranjando 1000 desculpas, ninguém acertou, porque ninguém raciocinou, porque ela queria chamar a atenção da gente da importância desse ciclo. E esse é o grande, na minha opinião, foi o grande avanço epistemológico na área de bioquímica da nutrição. E o que é epistemologia? Ela vai em cima da importância científica do achado, né? Então, pioneirismo científico para descrever o primeiro ciclo metabólico de uma forma completa, um ciclo que se passa dentro da célula, é um alicerce para a compreensão do metabolismo energético em todos os seres, porque ele não é só do humano. Porque vocês, quando a gente vai atrás, ele começou a observar, a querer entender como é que funcionava a produção de energia, observando os pássaros. Porque os pássaros migratórios que voam de um continente para outro, como é que ele passa tanto tempo voando, como é essa produção de energia? Então, ele trabalhou com pássaros, com músculo de pássaros. Certo? Numa época que eu fico imaginando que equipamentos eles tinham para trabalhar, né? Então, da observação, ele tentou compreender como é que ele produzia energia para continuar no voo. Então, a partir disso, ele foram vários estudos, ele ganhou o prêmio Nobel em 53, mas os estudos começaram na década de 30. Né? Um modelo de inspiração, a inspiração científica que uma pessoa dessa transmite ao seu tempo, né, que houve um avanço, outros pesquisadores trabalharam muito na época e houve um grande avanço, né, é um modelo metodológico para futuras pesquisas, certo? E as aplicações, desculpe, e as aplicações médicas, né, isso é uma coisa que muito se deve ao ciclo de Krebs, principalmente ao descobrimento desses ciclos na produção farmacêutica, certo? Porque o mecanismo de ação dos remédios, eles têm que ser fabricados e produzidos respeitando e sabendo que componente. Não adianta eu dar um remédio para tratar determinada coisa dentro da célula se ele não atravessa a membrana da célula. Então, veja a importância
do descobrimento desses ciclos. A gente fala no de Krebs, né, do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, foi o fundamental. Mas tem outros. E quem foi Hans Krebs? Ele era um alemão que nasceu em 1900, família judia. Então, como muitos na época, em 1933, saiu da Alemanha devido à perseguição nazista, foi para a Inglaterra, né? Trabalhou em Cambridge, em Oxford, e revolucionou a compreensão dos processos metabólicos celulares. Ele foi, de longe, para mim, o cientista mais importante do século passado, porque até hoje o conhecimento dele continua servindo para outros, para a continuação dos estudos, principalmente na área da bioquímica da nutrição. Por que a gente fala da nutrição especificamente, não só bioquímica? Porque a bioquímica, uma vez um professor me disse isso, a bioquímica é a nutrição da célula. A célula, tudo que a gente aprende em bioquímica, quando a gente passa a trabalhar o metabolismo dos nutrientes e macronutrientes, significa bioquímica da nutrição. Então, metabolismo de lipídios, metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo das proteínas e dos micronutrientes, tudo isso chama-se bioquímica da nutrição. Por quê? Porque converge para o processo metabólico celular que permite que a gente sobreviva, que a célula se alimente e que ocorra a produção de energia. Eles tiveram um reconhecimento internacional, né? É o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 53. Não foi só ele, foi ele e Fritz Lippmann, que esse pesquisador que se juntou a ele lá na Inglaterra foi o que descobriu, que tirou conseguiu explicar através do entendimento do metabolismo do acetilcoenzima A. Houve um impacto global dessa descoberta, certo? Com uma contribuição revolucionária à ciência, e o legado é incontável, certo? Uma descoberta de 1937, um ciclo que revolucionou a bioquímica, né? São um ciclo de 8 etapas. Não foi só esse ciclo que foi identificado por eles, mas esse foi o principal. E mais de 1.000 publicações anuais ainda citam e referenciam a descoberta do ciclo de Krebs atualmente. Então, eu acredito, eu agradeço a todos. Eu botei esse obrigada aqui com os pássaros, porque foram os pássaros que inspiraram Krebs ajudaram a ele entender. Ele ficou muito tempo observando o voo dos pássaros para entender como ocorria aquela produção de energia, né? E, a partir dali, começar a fazer os estudos, numa época que a gente não pode avaliar o que era que o conhecimento, os equipamentos e o conhecimento científico que tinha na época, e conseguir, na minha visão, identificar o ciclo mais importante, não só para a bioquímica da nutrição, mas para a bioquímica de uma maneira geral. E muito obrigada. Muito obrigada, professora Flores Vela, pela excelente apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença dos professores doutores, o professor doutor Luiz Alberto Reis, o doutor Marcos Fidalgo, a doutora Sandra Lopes, doutor Sebastião Rosério, a doutora Telma Viscontini, doutor Ari Gomes, a professora doutora Mariane Cajuba, a professora doutora Elizabeth do Nascimento, a professora doutora Martim de Cessiana e a professora Michele Galindo. Muito obrigada pela presença. E também gostaria de convidar se algum dos professores presentes quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Menino Eu Raul, só tá aí. queria agradecer a Florzinha, viu? Eu queria agradecer a Florzinha e dizer que eu estou aqui esperando a minha cirurgia. Por isso que eu não participei. Um abraço aí para todo mundo. Um beijo para você, Florzinha. Beijo para você, Raul. Obrigada, professor Raul. Alguns dos professores que nos estão aqui honrando com a presença, desejam fazer alguma pergunta, algum comentário, antes de começar com as perguntas dos alunos? Tudo de bom para você, Flor.
Me desculpe, só agora eu pude Oi. chegar. Mas vim prestigiar a sua... Mas, infelizmente, Obrigado, Gilson. cheguei por aqui agora. Vou Obrigada. ouvir a A discussão. discussão. Muito obrigada, professora. Obrigada. Os alunos já podem colocar, alçar a mão, levantar a mão, quem tiver perguntas. Enquanto os alunos colocam suas perguntas, professora, eu tenho uma pergunta para a senhora. Eu gostaria de saber, professora, por que ainda permanece presente essas deficiências, tanto de vitamina A como do ferro, nas crianças, principalmente nas crianças menores de 2 anos? Se já se sabe tanto da bioquímica da nutrição e da importância, por que ainda a prevalência dessas deficiências? Olha, diminuiu, certo? Dos anos 70 a 80, houve realmente uma redução da prevalência. Porque nos anos 80, nós tínhamos casos de cegueira por vitamina A no interior da Paraíba, era altamente documentado. Certo? Então, houve um trabalho forte na época dos anos 80, 90, né, em relação a aquela campanha de distribuição de dose maciça de vitamina A. Claro que aquilo tinha uns grupos que se opunham. Então, como a gente sabe, tinha gente, vai causar hipervitaminose A, não causa. Não é, a hipervitaminose A não é um problema de saúde pública. A hipovitaminose A era um problema de saúde pública. Então, houve uma melhora, mas acontece que a situação de desigualdade e, principalmente, o ferro e a vitamina A, o problema maior são as fontes. São fontes. Eu não, você tem até uma dificuldade de falar a respeito de determinadas coisas, porque as pessoas falam, não, mas a alimentação saudável substitui. Mas o que é uma alimentação saudável? Não é só a pessoa comer vegetais. Você precisa ter uma proteína, ter um aporte de proteínas de boa qualidade. A soja não substitui a proteína animal. Nós somos animais. A nossa composição aminoácidica é de um animal. Então, os aminoácidos limitantes ainda não mudou esse conceito de aminoácidos limitantes, né? Então, isso falando assim de uma maneira geral. Então, se você não tem uma boa situação socioeconômica, né? Existe uma diferença na população de acesso à alimentação que vem do financeiro mesmo. Então, houve uma melhora, houve em relação à anemia e a vitamina A, que são os dois principais, né? Os dois que mais afetam. Diante do avanço do conhecimento, se conseguiu controlar muita coisa, certo? Diminuir, mas não consegue zerar. Não consegue zerar, apesar de ter saído da situação de emergência, mas ele continua. E quando a desigualdade financeira dentro do país aumenta, fatalmente vai aumentar o aparecimento dessas patologias que são de origem nutricional. Porque eu tenho um problema das fontes, né? A vitamina A e o ferro, quem são as boas fontes? Não adianta você, o menino tem que comer feijão todo dia. Sim, o feijão é ferroso, né? É férrico. O férrico não é bem absorvido, mas absorvido é o ferro que vem vinculado ao animal, à alimentação animal. Então, o fígado, apesar de ser um alimento mais barato, ele não é de bom sabor, de elegível. Não é um alimento, poucas crianças gostam. Então, você tem dificuldade com as próprias fontes, certo? E a situação socioeconômica, de uma maneira geral, e também uma pouca educação nutricional. Às vezes, existiu, na década de 80, foi feito um trabalho que não conseguiu ser publicado. Esse trabalho foi feito no Laboratório de Bioquímica da Nutrição, no Departamento de Nutrição. Era uma professora da USP, ela avaliou a composição do leite materno em mães de classe social, classe média e de baixa condição social.
a diferença era gritante em todos os sentidos, inclusive a proteína no leite. Mas esse trabalho não conseguiu ser publicado, porque as revistas não aceitavam, porque ele ia de encontro, não era, ele não ia de encontro à amamentação materna, ele estava mostrando os efeitos da desnutrição no leite materno, mas não, é, tem aquela corrente, né, que diz que o leite materno pode tudo e faz tudo, independente da situação da mãe, não é verdade. Se a mãe não está bem nutrida, não tem como o leite materno ser o suplemento perfeito para a criança, ser o alimento perfeito para a criança. Então, tem toda essa discussão ao longo da história, mas eu acho que essas duas, principalmente essas duas, que são essas duas as mais prevalentes, porque a deficiência de iodo, ela foi controlada com o sal no iodo. E ninguém discute hoje, ninguém discute tirar o iodo do sal, certo? Então, raramente, em raros locais, você aparece, mas é a carência de vitamina A e a anemia ferropriva, principalmente, são em termos de saúde pública, são essas duas. Então, há um controle maior atualmente, mas ainda não consegue, porque tem todo esse aspecto, né? E o acesso ao alimento, principalmente, né? O alimento de boa qualidade e o alimento enriquecido quando é necessário. Por que que você não tem a prevalência alta na criança de classe média? Apesar quando você vai olhar o alimento, se você compara a alimentação, ela está parecida, né? Tem trabalhos mostrando isso, mas a alimentação não está muito diferente. O que é que tem de diferente na criança da classe média? Os alimentos enriquecidos, que são acrescentados na dieta, né? Um maior exemplo, que na época se falava, era o Danone. O Danone é rico de ferro. Quem é que pode estar comprando Danone? Né? Danone não é barato. Então, cara, essa. Por quê? Porque não tem uma política pública com um programa de enriquecimento de alimentos direcionado para essa população, certo? O que é absolutamente necessário. Muito obrigada, professora, pela resposta e também por essas informações tão importantes. Que pena que esse trabalho não tenha sido publicado sobre a diferença da composição do leite materno. Não era meu o trabalho, viu? Mas essa pessoa tentou, eu me lembro na época, nos anos 80, tentou muito, mas estava naquela época que até falar o nome Nestlé, você ia preso. Porque estava, se falasse, se aparecesse uma lata de leite, era porque você era contra a amamentação, mas não é isso. Uhum. Nem 8, nem 80, né? A gente tem que ter bom senso, é falta de bom senso. E a ciência, infelizmente, tem isso, falta de bom senso, em alguns momentos. Muito obrigada, professora. Vou passar agora as perguntas. Carlos, pode fazer essa pergunta. Você está escutando? Eu acho que vocês estão me escutando ou eu estou. Sim, professora, estamos Não. escutando. Eu já fiquei com medo, achando que eu tinha caído. Você consegue me ouvir? Agora sim, tá. Agora. Certo. Primeiramente, obrigado pela palestra, né? Tive um pouco de dificuldade durante a palestra, porque os slides não estavam passando para mim no meu computador. Eu acho que é algum problema aqui da internet do trabalho. Eu mudei o telefone, aí eu consegui acompanhar, da metade do dia. Eu queria perguntar duas perguntas, duas dissertações. Uma vai de contra, né, ao que a senhora acabou de comentar. A senhora comentou durante a palestra sobre a necessidade de haver um maior equilíbrio entre o consumo, né, de alimentos de proteína de origem animal e alimentos de origem vegetal, né? No sentido de haver um acréscimo de origem vegetal. Aí eu queria saber assim da senhora, porque tem alguns vários estudos saindo sobre o impacto, né, dos agrotóxicos nos alimentos e que os agrotóxicos, eles, por mais que você tire, por exemplo, a casca, né, que
na maioria dos alimentos, parece ser onde se acumula mais os agrotóxicos, mas também no parênquima das plantas, né, polpa, ele também tem uma concentração razoável, né? Aí eu queria saber da senhora assim, como a senhora vê essa situação, porque de fato é necessário haver um maior consumo de alimentos de origem vegetal, mas por outro lado a gente, por conta da agricultura extensiva, né, a gente tem essa dificuldade em consumir alimentos de fato saudáveis. E aí, juntamente com essa pergunta, eu iria perguntar também como a senhora vê a situação, principalmente da população classe média e baixa, né? Mas também das outras classes, do consumo de alimentos realmente saudáveis, como a senhora citou, por exemplo, o fígado, né? A gente vem descobrindo cada vez mais que a alimentação saudável é aquela alimentação tradicional, né? Eu fui criado no sertão e eu sempre fui criado comendo esse tipo de alimento, né? Fígado, moela, esses alimentos que são ricos em ferro, em muitos nutrientes. Porém, hoje, as pessoas que às vezes até mesmo têm poder aquisitivo, eles não levam em consideração esses alimentos, talvez pela questão da palatividade, mas as pessoas de menor poder aquisitivo poderiam consumir esses alimentos, mas preferem, por exemplo, consumir alimentos ultraprocessados, né? E aí eu vejo que talvez não seja necessariamente pelo valor financeiro, porque, por exemplo, o fígado de galinha, eu acho que hoje é a proteína mais barata que se tem no mercado, né? E o índice de obesidade nas populações carentes tem cada vez mais aumentado, né? E a gente sabe que isso é fruto dos alimentos ultraprocessados, porque são alimentos de alto valor calórico, né? Então, as populações de baixa renda hoje já não são aquelas populações magras, né? Raquíticas, como a de algumas décadas atrás. Aí eu queria que a senhora foi várias perguntas, assim, dentro de uma só, mas eu queria que a senhora pontuasse um pouco sobre essas questões, se for possível. Oi, Carlos. Veja, eu vou falar genericamente, né, dando a minha opinião. Não sou especialista em alimentação em agrotóxicos. Eu vou falar do senso comum, do senso geral, do que eu... veja, o agrotóxico, ele tem um controle, né? A Anvisa, se a gente tivesse a certeza, né, de que quem está usando o agrotóxico está usando dentro das especificações permitidas, porque é aquilo que eu falei. Tem momentos que você tem que usar o bom senso, né? A produção de alimentos vegetais sem agrotóxico, ela é reduzida. Ela não é suficiente para alimentar a população em geral. Então, a gente tem que contar a gente não pode fechar o olho para isso. Eu posso dar um discurso belíssimo aqui, né, dizendo, não, pô, não pode, tem que usar os alimentos orgânicos, mas a produção de alimentos orgânicos, ela é quase que artesanal, né? Ela não consegue alimentar a população como um todo. Então, a gente vai ter, a gente não pode dizer que não vai usar, porque você vai comer e não vai nem saber. Então, o que é importante são os órgãos de controle, né? São que esse agrotóxico seja usado de maneira correta, né? Seguindo a especificação, a limitação dada pela Anvisa e por os órgãos de controle, e principalmente incentivar a pesquisa para que você consiga controlar essas pragas sem o uso de agrotóxico, com mudas resistentes. Não é o alimento transgênico, certo? É você mexer no DNA do próprio alimento, é uma manipulação genética do DNA do alimento para que ele fique resistente a uma determinada praga. Então, isso precisa acontecer, mas até isso acontecer e ser suficiente para
que a população toda receba um alimento vegetal dessa qualidade, vai uma distância, né? Vai uma distância. Então, a gente tem que apostar, não pode ser, tem que usar o bom senso, né? Porque não adianta eu fazer uma palestra belíssima para uma população, dizer, ó, você tem que usar o orgânico, e não tem onde adquirir o orgânico, né? Então, eu acho que o controle, o papel da Anvisa, do órgão controlador e o do produtor respeitar o que está previsto vai uma ajuda muito grande, porque de repente, se a gente já viu na história, tem casos na história onde houve uma praga, não se usou o agrotóxico e perdeu toda a produção. Então, a gente tem que usar o bom senso nessa discussão, certo? Em relação, eu não sei se isso é a minha opinião, tá? Eu não sou especialista nessa área. Eu falo em usar o bom senso, né? Eu entendi perfeitamente seu comentário. É óbvio que tem uma outra coisa também que a gente vê acontecer ao longo da história. A educação nutricional é muito difícil de ser feita. Então, a gente viu acontecer, quem trabalhou em populações de baixa renda, quem trabalhou no campo, como eu, agora eu não estou mais, mas eu trabalhei em campo. Então, você via que quando existe um status social, é diferente do interior. A pessoa vem para a capital, né? Então, adquire um status social de estar morando na capital. Então, se a pessoa tem um dinheiro, um aumento de renda, que fosse suficiente na época, viu, minha gente? Não estou falando de agora, não, na época que eu estou nos anos 90, 2000. Que fosse suficiente para melhorar a sua alimentação, a pessoa escolhia comprar uma TV. Porque o vizinho dele tinha uma TV onde ele morava, mesmo. Então, você está num ambiente diferente do seu ambiente, então muda tudo totalmente. Então, você fala. Então, por quê? Porque a educação nutricional é muito difícil de ser feita e praticamente não é feita. Certo? Praticamente não é feita. É uma área da nutrição que não é muito valorizada, porque você tem que trabalhar diretamente com essa população para conscientizar ela que ela pode, dentro de uma, por exemplo, eu vou comprar, em vez de eu comprar uma carne que está muito mais cara, eu compro o fígado, eu compro miúdo de galinha, eu vou ter uma quantidade de proteínas adequada, mas acontece o seguinte, que isso sempre foi conhecido como alimentação de pobre. Quando eu era pequena, existia uma coisa chamada, hoje em dia é caríssimo, mas bacalhau, quando eu era pequena, era alimentação de pobre. Ninguém queria comer bacalhau. Eu lembro disso quando eu era pequena. Ninguém queria comer bacalhau, porque era como se fosse um resto. Certo? Hoje, a gente sabe o preço que é bacalhau. Por quê? Tem todo essa a comunidade, o meu vizinho, eu quero ser igual ao meu vizinho. Eu quero eu estar integrado, e eu estar integrado é tudo aquilo do meu entorno. Então, a educação nutricional é difícil, certo? O cara opta, tem laranja para comprar, banana, ele compra maçã, certo? Que é mais caro. Então, tem tudo isso do status do alimento, que é muito difícil trabalhar nessa área de educação nutricional. E tem pouquíssimos trabalhos, a gente praticamente não vê, né? Até na nossa classe média mesmo, até a gente mesmo, os filhos da gente, a gente vê, de repente, se compra, até se a gente olhar, fizer o meia-culpa olhando para a casa da gente, de repente a gente comprou uma coisa que era para ter comprado aquilo, devia ter comprado outra, que era melhor, nutricionalmente melhor e mais em conta. Então, é um contexto muito, muito difícil. E se não tem os programas tete a tete de educação nutricional, é difícil, né? Não sei se eu atendi a sua resposta, ou o que você queria, mas é a minha opinião. Perfeitamente, professora. Para mim, suas duas pontuações foram cirúrgicas e perfeitas. O seu primeiro comentário sobre
a necessidade maior de fiscalização, né, dos órgãos reguladores e, principalmente, né, o incentivo na pesquisa agrícola de melhoramento genético é extremamente importante. Eu vou justamente nessa sua linha de pensamento. E vale destacar, né, que Diga. a Embrapa do Brasil é uma das poucas empresas públicas assim, que tem uma grande relevância, inclusive internacional, né? Reconhecimento internacional. É. A Embrapa do Brasil realmente, mesmo com os poucos recursos, desenvolve grandes cultivares, né? Como o caju que a gente conhece, que a gente come hoje em dia, a maior parte foi desenvolvido pela Embrapa, né? Uma subespécie que eles manipularam. É, Muito obrigado, professor. E essa questão da educação nutricional também concordo plenamente com a senhora. Muito obrigado pela palestra e pelas pontuações. Eveline botou um comentário, é verdade, Eveline. Se a gente pode consumir o orgânico, com certeza, o quanto possível, mas nem sempre é possível. E para a maioria da população não é possível, até porque ele é mais caro. Ainda tem esse detalhe. Principalmente a população de baixa renda, é muito mais difícil, porque ele é mais caro, a não ser que eles consigam eles produzirem. Obrigada, Carla, pela pergunta. Vou passar para a próxima pergunta. Mércia, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. É um prazer tê-la, inclusive fui aluna do CAB. Sim, olha, e sempre maravilhoso. Mas vamos lá. Professora, é justamente isso que eu até tinha notado aqui, que hoje a alimentação saudável tem que ser caro, né? Para a gente se alimentar bem, é algo que é caro. E isso em todos os âmbitos, né? Antigamente se tinha suas plantações, era algo como sendo barato. Comer, né, do solo, né, proveniente do solo, era coisa de pobre. Hoje não, hoje é coisa de rico. Mas aí também vem justamente o ponto, né, que eu queria perguntar. Porque com isso a gente tem o aumento, né, do que a gente chama de marco de influência para essas tecnologias de suplementações, né, atreladas às suplementações. A gente vai fazer uma dieta e aí a gente tem que bater uma conta de proteína. Normalmente, minha nutricionista, por exemplo, ela incentiva que eu coma whey protein. E aí, ou também coloque alguns outros suplementos de vitaminas ou de creatina. Então, a minha dúvida, será que o futuro da nutrição vai ser a gente não comer e sim tomar pílulas, tomar suplementos, porque eles estão tão enriquecidos, estão tão bons, que eles realmente fazem quase que a alimentação por si. E também como que esse aumento, né, da tecnologia desses suplementos pode ser tão ruim. A gente vê que tem marcas de creatina que não são puras, né, de whey não passam pela Anvisa. Então, diante disso tudo da nutrição, como é que a senhora, opinião, diante da sua experiência, como que a gente vai ver alguns anos à frente, diante de todo esse cenário? É uma excelente pergunta sua e uma pergunta para todo mundo, né? Específica para uma pessoa só, não. Olha, veja, esse. Você às vezes não consegue convencer dentro da sua própria casa. Certo? A história do whey, da creatina, eu vivo aqui me batendo com minha filha. De vez em quando ela diz, não, tem que, porque ela faz crossfit, não sei o quê. Eu já. O santo de casa não faz milagre, né? Então, e o pior é que ela está com um nutricionista. Tem o nutricionista da área esportiva. Eu entendo que os suplementos hoje, eles são, eu inclusive falei na palestra, eles são bem equilibrados, tecnologicamente são muito, e devem ser usados quando necessário. Quando necessário. É tudo vai do bom senso. Né? Quando necessário, você tem que usar. Agora, você falou uma coisa importante aí. Tem que, na hora de comprar qualquer suplemento, você tem que olhar se ele está registrado, se ele tem autorização da Anvisa. Isso, para mim, a Anvisa é uma questão chave, né? Em alimentos, em medicamentos, principalmente, em suplementos, porque suplemento é uma coisa que é praticamente livre. Você chega na farmácia e compra os suplementos. Não tem receita, não precisa ninguém mandar você comprar, você vai e compra.
Então, eu acho que a primeira coisa é ver se ele tem selo da Anvisa, né? Porque tem muitas marcas que são, inclusive, vendem pela internet. Então, tudo isso que você falou entra nessa parte midiática de hoje em dia, né? Que tudo tem na internet. No Instagram, o que mais tem no Instagram é educador físico, entre aspas, que a gente não sabe se a pessoa realmente é educador físico, se a pessoa realmente é nutricionista, se a pessoa realmente é um médico, certo? Mas passando 1000 receitas, passando 1000 informações, mostrando evoluções de perfeição, e as pessoas vão, porque as pessoas são influenciáveis. É o ser humano, é do ser humano. Então, não diria a você que o futuro seria todo mundo viver com esses alimentos, usar suplementos em vez da alimentação natural. Eu acho que o trabalho tem que ser feito no sentido da alimentação natural, a suplementação, se for necessária e se for adequada. Eu não sou contra, eu sempre falo muito, então, eu gosto muito de usar o bom senso, nem 8, nem 88, né? Então, a alimentação saudável é o que deve ser feito, né? Então, você tem que pensar nisso. Agora, você também tem que ter noção de que tem momentos que você precisa dos suplementos, do mesmo jeito que tem momentos que você precisa do medicamento. Quem é que gosta de tomar remédio? Ninguém. Mas tem momentos que você tem que tomar, né? Então, é uma questão de bom senso. Eu espero que isso que você disse, que no futuro a gente passe a comer fórmulas, eu não estarei viva para ver. Porque o alimento, a hora da refeição da gente é uma hora muito boa, e é uma hora que você aprende, usa a convivência e se alimenta de alimentos saudáveis e um bom paladar, né? Eu espero que esse momento não chegue, mas, ao mesmo tempo, a gente quer também que a tecnologia avance e que, se eu preciso de ter um suplemento, que esse suplemento seja o ideal para mim, que ele cumpra o papel de um suplemento. O nome está dizendo suplemento, né? Para suplementar quando você não consegue, por uma razão ou por outra razão, seja qual for a razão, com a alimentação natural, ter o nutriente suficiente. Muito obrigada, Mércia, pela pergunta. Agora vou passar para a professora doutora Thelma Viscontini. Professora, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, boa tarde. Quero parabenizar primeiro a excelente apresentação da nossa querida colega Florisbela. Florisbela, aí eu vou voltar agora para o ciclo de Krebs. Aí você disse, ele não pode falhar, não é? Ele tem que ser realmente justo, adequado. Mas a pergunta são duas. Uma existe algum momento metabólico que o ciclo de Krebs produz menos ou mais, eu não consegue catabolizar, há uma deficiência? Dois, e há alguma correlação